Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Né, a gente teve uma semana aí de feriado, não conseguimos ter as nossas aulas de Photoshop, mas passou, vamos nessa, vamos dar seguimento, tá? Hoje a gente vai falar sobre a Pentool dentro do Photoshop. Vamos explorar algumas coisinhas que a Pentool é capaz de fazer aqui dentro do Photoshop. E o processo é muito parecido com a Pentool do Illustrator, tá? A grande diferença que vocês vão ver aqui é que no Illustrator a gente tem aquele conceito do vetor como ferramenta de criação, e a Pentool vai trabalhar justamente com isso, tá? Ela é uma ferramenta de criação de pontos e segmentos, que parte daquele mesmo princípio entre o ponto A e o ponto B, né? Que você pode simplesmente ter uma estrutura de ponto e um segmento, e desde que você queira fazer uma curvatura para ter um caminho curvado. Então ela usa o mesmo conceito que dentro do Illustrator, só que a diferença é que aqui ela tem duas aplicações. Você pode usar ela para seleção, um tipo de seleção que não seja de fácil com laço, com a Quick Selection, né? Você tem uma forma, como esses pinos aqui de boliche, que tem curvas muito mistas, e eu preciso fazer uma seleção, tá, perfeitinha para remover ele do fundo, para criar uma máscara e o que seja. Então não tem ferramenta melhor para isso, cara. Não tem ferramenta melhor para esse tipo de necessidade do que a Pentool. Um outro exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho esse desenho aqui da Estátua da Liberdade, cheio de detalhe, né? Cheio de nuances. E cara, vai ter hora em que eu vou ter curva, vai ter hora em que eu vou ter ponto. Não tem outra ferramenta que vai cumprir melhor a minha necessidade do que a Pentool. Então, antes de começar a ferramenta propriamente dita, qual é a função da Pentool dentro do Photoshop? Ela é uma ferramenta criadora de paths, de caminhos, e também uma ferramenta para fazer seleções, formas que podem ser usadas depois como seleções. Pode ser aplicadas em máscaras, em filtros, e ela tem um recursinho aqui dentro também que eu posso usar ela para efeitos futuros. Eu posso criar formas com ela, eu posso salvar ela como shape, tá? Então vocês vão ver que a necessidade da Pentool é essa. É quando você precisa fazer uma seleção que envolva todas as outras ferramentas, linhas, retas, curvas e o que seja. Quando você precisa de um tipo de seleção que você quer ter controle do raio da curvatura e não simplesmente pegar uma elipse e ir removendo. E quando você precisa salvar isso em forma de shapes através da ferramenta Path, tá? Então essas são as necessidades e aplicabilidade da ferramenta Pentool, beleza? Vamos para ela, vamos para a parte propriamente prática dela. Então vamos lá. Eu tenho aqui essa foto, né, que a gente já tinha visto aqui na parte anterior. E a grande coisa, a grande sacada aqui é justamente isso. Eu quero fazer uma seleção, né, utilizando uma ferramenta que seja do Photoshop. E eu quero fazer uma seleção mais minuciosa, que eu possa recortar, ter as curvaturas, tudo direitinho. E é para isso que eu vou usar a Pentool, tá? Então eu vou ligar a ferramenta. Bem, é muito parecido com todas as ferramentas da Adobe, né? A Pentool não seria diferente, então eu vou ligar, ó, essa ferramentinha aqui. Eu aperto P, né? Ou tanto faz. As versões mais atuais do Photoshop vai me dar um videozinho de prévia explicando o que ela faz, e justamente isso que eu quero mostrar para vocês. Quando eu ligo a Pentool, logo aqui em cima eu tenho umas opções que é legal de falar. Eu vou começar com Path. Você pode escolher se você já quer criar um shape ou se você já quer criar um path. Qual é a diferença entre o shape e o path? O shape é um path, é um caminho com preenchimento, é uma forma já preenchida. E o path não, e o path é simplesmente um caminho invisível que pode ser usado como seleção ou para armazenar ilustrações para depois você carregar. Rafael, o que você quer dizer com isso? Calma que vocês já vão ver, tá? Outra coisa que eu acho importantíssimo de falar para vocês é vocês deixarem a opção de Auto Add ou Delete marcada, que aí vocês vão ver que vocês têm controle disso depois, tá? Se eu não fizer isso, eu não consigo controlar a curvatura total do meu desenho da Pentool. Então, na dúvida, deixa marcado. É bem melhor, vocês vão ver que tem mais controle. É legal, tá? Vai ajudar bastante vocês a trabalhar isso aí, esses detalhes. Vamos nessa. Então, vou pegar minha canetinha, né? Vou dar um zoom aqui na minha imagem. Preciso dar esse zoom. E a primeira coisa da Pentool, ela vai funcionar da mesma maneira que o Illustrator. Eu vou começar por aqui mais ou menos, ó. Eu vou dar um clique. E a única diferença, eu acho que a diferença mais importante, é que você não vê a linha dela, tá? É uma diferença entre os usuários de Illustrator e de Photoshop. Você não vai ver aquela linha característica, tá?
mostrando o próximo path. Você só vai ver o ponto depois que você clicar nele. Então eu vou clicar, e se eu clicar eu já tenho uma linha, né, visível, e eu posso agora trabalhar a curva ou não, ou continuar fazendo de forma grosseira. É vocês que vão escolher. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer mais um ponto aqui e mais um ponto aqui, pode ver que o vetor continua aberto. Mas agora eu quero trabalhar a curvatura disso aqui. Então olha aqui, ó, quando eu coloco a caneta aqui em cima, ela já liga para mim automaticamente a ferramenta de Delete Anchor Point, tá? E se eu quiser trabalhar esse ponto, eu pressiono a tecla Alt, e ela mostra para mim a ferramenta ponto de ancoragem, que o pessoal que usa Illustrator deve estar se lembrando como é que é. Então aqui, ó, então eu posso vir aqui agora e fazer o meu raio de curvatura. Assim como no Illustrator, você não precisa na hora em que está vetorizando já fazer as curvas. Você pode fazer de forma até meio grosseira e posteriormente vir aqui e trabalhar, tá? Então, partindo desse princípio, eu posso vir aqui, ó. Não vou me preocupar agora com isso. Vou fazer os pontos mais predominantes que eu quero, né, ó, para marcar minha estrutura de desenho. Tá vendo? Vou vir aqui e vou fechar esse path, clicando no primeiro, que agora é o último ponto. E aquele íconezinho de elipse aparece do mesmo jeito, tá? Lembra que eu deixei a opção marcada de Auto Add Delete, ou seja, automaticamente? Para que eu deixei essa opção marcada? Para que eu não precise vir aqui e ligar as variantes de ADD ou Delete Anchor Point. Já vai ficar ligado para mim automaticamente, então eu não preciso vir mais aqui. Quando eu deixo aquela opção lá em cima marcado, basta eu colocar o mouse sobre que eu tenho para adicionar pontos e, se eu quiser, deletar pontos, tá? Então é melhor de trabalhar dessa maneira. Você vai escolher qual. Rafael, eu queria já clicar curvando. Não tem problema, vamos fazer então. Vou pegar essa curva aqui, ó, e eu já vou clicar nela já fazendo uma curva. Vou dar um zoom para trás e, ó, eu clico sem soltar o clique do mouse, eu já arrasto, né, ó, já para fazer a mesma coisa. Ah, mas a minha curva eu até gostei de trabalhar dessa maneira, mas eu não consegui encaixar muito bem. Como é que eu faço para quebrar esse ponto? Se você segurar o Alt e clicar aqui, você também consegue fazer a quebra de curva do mesmo jeito aqui no Illustrator, tá? Aqui, ó, você clica e arrasta e beleza, você escolhe qual a melhor maneira. Você pode usar as duas, para dizer a verdade. Você não vai ficar de maneira nenhuma preso em uma única maneira de trabalhar, né? Pelo amor de Deus, é muito melhor de trabalhar assim. Então, ó, você pode vir aqui agora e olha pulo do gato. Eu achei que esse ponto não ficou no lugar muito interessante, onde eu queria. E agora, como é que eu resolvo ele? Não é com Alt, o Alt vai curvar. Se eu segurar o Ctrl, eu ligo temporariamente a seta branca, a Direct Selection Tool, que também existe aqui dentro do Photoshop. Aqui dentro do Photoshop eu também tenho essa ferramenta, ó. Aqui embaixo eu tenho a setinha preta e a setinha branca, tá vendo? Então também trabalho com ela aqui. Com a Pen Tool ligada segurando o Ctrl, eu ativo essa ferramenta aqui temporariamente. Eu não preciso nem ligar ela, basta segurar o Ctrl, tá vendo, ó? E eu consigo trabalhar aonde esse ponto vai se comunicar. Então é um processo muito semelhante ao do Illustrator mesmo, tá? Só que aí é quando eu acabar aqui que vocês vão entender o que está acontecendo. Se eu segurar o Alt, né, ó, trabalhar essa curva, beleza? Percebeu uma coisa? Vou voltar. Ó, peguei o Alt, trabalhei a curva, né? Putz, mas ele acabou trabalhando com a curva também lá de cima. Como é que eu faço que isso aqui só trabalhe um ângulo desse cara, dessa curvatura, só um lado dessa curva? É só você segurar o Alt e manipular o handle, tá vendo, ó? Então agora ele fez uma quebra de pivô e eu não consigo mais trabalhar lá na outra, eu só trabalho nesse aqui, ó. Olha lá. Vamos ajeitar esse ponto aqui, né? Essa forma desse pino não é uma forma muito estética não, né? Meio deformado ele. Eu vou tentar corrigir ele para ter um pino mais uniforme. Tá vendo aqui? Beleza? Ó, aqui, ó. Seguro o Ctrl. Posso clicar direto na linha. Só que eu vou mover a linha como um todo. Primeiro eu preciso orientar ao Photoshop que isso aqui é uma curva, tá? Então eu seguro o Alt. Faço uma curva. Agora sim.
pego só o ponto que eu quero e trabalho a curva. Então não tem problema nenhum, galera. Vocês é que vão escolher qual a melhor maneira de trabalhar. A maneira mista, a maneira isolada ou a maneira clássica, tá? Vocês é que sabem. Vocês é que mandam aí no Photoshop. Não deixe o Photoshop mandar em vocês, hein? Controlem o Photoshop. Não deixe que ele os controle. Vou colocar um pontinho aqui, ó. Show. Tem um ponto aqui, né? Não tem mais. Mandei ele embora. Não quero ele. Seguro o Alt. Aqui tem uma curvinha. Seguro o Alt. E vou quebrar, ó. Beleza. Aqui, cara. Eu até tenho uma curva. Esse raio de curvatura aqui, ó. Eu não gostei não, hein. Se vocês quiserem acrescentar mais um ponto, a hora é essa, né? Tá vendo, ó? Melhorou. Bacana? Cara, já tá criado. Beleza? Aqui eu tenho duas opções. Volto para minha setinha. E aí, vamos lá. Agora é que é a hora de explicar qual é a diferença entre a seleção e entre o shape, entre o path, tá? Assim como no Illustrator, eu preciso sempre fechar o desenho. É super importante que você, quando vai criar um path de Pen Tool, você feche. Uma vez fechado, a gente vai para a parte da mágica que acontecer. Vamos lá? Bacana. Então, o que eu posso fazer aqui agora para essa mixagem de ferramentas funcionar? Eu usei a Pen Tool, aí dentro dela eu já usei o Alt, usei o Ctrl e eu também posso usar o Shift, tá? Eu também posso vir aqui com a ferramenta Shift e trabalhar algumas nuancezinhas desde que ela esteja ligada para criar uma nova vetorização. Então aqui, gente, eu posso armar minha seleção agora, tá? E para armar minha seleção eu posso... Tem várias maneiras de fazer isso. Você pode vir com o botão direito, tá? Make Selection. E olha que legal, vamos explorar um pouquinho isso aqui. Olha quanta coisa que eu tenho dentro desse recurso do botão direito, tá? Olha aqui, ó, eu posso adicionar mais um ponto que tá super automático porque eu deixei ligado. Eu posso criar uma máscara de vetor. Dá para fazer uma máscara aqui agora dentro desse contexto do vetor, tá? Eu posso deletar esse path. Eu posso definir o custom shape. Vou mostrar já já o que é isso. Eu posso fazer uma seleção. Eu posso preencher esse path e ele vai passar a ser um shape. Eu posso colocar um stroke, ele vai passar a ter uma borda. Editar os pontos de transformação. Olha quanta coisa que eu consigo fazer simplesmente com a Pen Tool, cara. É uma ferramenta de seleção muito mais rica, com muito mais recursos para poder trabalhar, tá? Só para vocês entenderem, para armar uma seleção, eu daria Ctrl Enter. Eu tenho uma seleção clássica, criada. Todo mundo já sabe como é que isso aqui funciona. Eu posso fazer uma máscara agora, né? Posso fazer um monte de coisa, ó. Beleza? Então essa é uma maneira que eu posso usar ela. Se eu não quisesse isso, agora vamos lá. Eu não quero fazer uma seleção, ou eu não quero fazer agora uma seleção. Então olha aqui. Aqui do lado, nós temos o painel de Layers, canais. A gente não vai usar agora canais. Ainda vou falar um pouco sobre canais, mas não agora. E a gente tem os canais... A aba de Paths, desculpa, que é essa daqui, ó. Então o que eu desenhei com a caneta ficou aqui. Ele lembra da minha seleção, do meu desenho, e ele salva como um path. Então, ó, se eu clicar fora, clicar aqui, ó, parece que eu perdi, né? Falar, caraca, cara, fiz um negócio todo trabalhado, cheguei na hora finalmente, perdi. Cara, você não perdeu não, tá? Ele tá aqui dentro. E se eu ligar a Pen Tool com esse cara ligado, ó, se eu tiver com nada selecionado e ligar a Pen Tool, aparentemente eu não vejo nada. Mas se eu clicar em cima dele, ó, ele me lembra do que eu desenhei. Então isso aqui é genial. Dentro do seu documento, você não precisa se preocupar em, naquele momento, armar uma seleção. Você pode postergar, pode continuar o seu processo de vetorização aqui dentro, e depois você vai conseguir armar a Pen Tool. Uma vez armada, Ctrl Enter para armar uma seleção. Ou você pode criar um preenchimento. Também pode criar um preenchimento aqui. Com essa ferramenta ligada, você pode vir aqui e colocar um Solid Color, por exemplo, ó, e ele não vai criar em cima da imagem. Isso que é interessante do Photoshop. O Photoshop sabe que isso aqui é um path. Então a partir do momento que ele sabe que isso aqui é um path, ele vai criar uma camada acima. Ele vai criar um shape.
E lembra que eu falei a diferença? Um shape é um path com preenchimento, com cor, só isso. Tá vendo aqui, ó? Se eu botar um blend mode aqui, ó, color, por exemplo, ó, então eu tenho o blend mode aplicado aqui dentro, tá? Outra coisa que é legal de ver, vamos ver o negócio aqui. Aqui em Paths, ele criou para mim mais um recurso, olha que legal. Então eu tenho o Work Path, que é aquele caminho invisível, só com as linhas da Pen Tool que eu acabei de fazer. E agora eu tenho o Color Fill, que é a cor que eu apliquei lá, que ele criou uma camada para mim de preenchimento. Então com a Pen Tool eu não fico limitado simplesmente a criar uma seleção. Posso já aplicar um efeito, aplicar um visual dentro já da ferramenta, que ele vai salvar para mim nos Paths. Beleza? Eu acho que isso é genial, cara. Isso é muito legal. Então vamos supor, eu não quero esse cara, vou deletar ele. Mas eu tenho um Work Path. E eu quero fazer agora com esse Work Path outra coisa. Eu quero pegar esse Work Path aqui. E eu quero trabalhar uma Vector Mask. Uma máscara de vetor, tá? Ele acabou de criar pra mim, ó. Essa máscara aqui, ó. A gente não tinha ainda visto essa máscara, tá? Eu guardei pra esse momento aqui. Máscara de vetor, olha aqui. Então agora eu tenho uma máscara de vetor que eu posso trabalhar. Qual é a diferença entre a máscara de camada, aquela com fundo preto, e qual é a diferença com a máscara de vetor? A máscara de camada, a Layer Mask, ela precisa de um brush para editá-la. Aqui não. Aqui, se eu quiser alterar, clicando com o Ctrl para ativar os pontos e customizar esse ponto, ó, a máscara atualiza para mim. Então essa aqui é uma máscara de vetor, uma máscara de atualização em tempo real. Então eu posso chegar aqui muito bem, ó, jogar aqui, tá? E trabalhar esses detalhes, beleza? Então, cara, a diferença disso aqui é absurda, é muito bacana mesmo, tá? E eu posso trabalhar bastante entre seleções e entre paths. Vou deletar essa Vector Mask, tá? E aí eu tenho, do mesmo jeito, aqui, a minha seleção. Aí, sim, se fosse uma outra ferramenta, você pensaria, putz, perdi a seleção, e agora? O que eu faço? Não perdeu não, só vim aqui e armar ela de novo, beleza? Então vamos lá, vamos ver mais algum recurso aqui, mais uma forma poderosa que a caneta pode fazer. Então olha só, além de poder fazer seleções, além de poder trabalhar com esses recursos aqui da criação de caminhos, eu tenho mais uma coisinha que eu posso fazer para salvar isso aqui para posteriormente fazer edições. Então, por exemplo, eu posso vir aqui com o botão direito e eu posso definir um custom shape, uma forma personalizada, customizada. O que seria isso? É um banco de vetores dentro do Photoshop para você criar suas artes, criar os seus arquivos, sem precisar ficar trazendo do Illustrator. Não tem problema nenhum em você trazer isso do Illustrator, tá, gente? Vocês podem trazer do Illustrator, ele entra aqui como um Smart Object, a gente ainda vai aprofundar um pouco mais em Smart Object quando for fazer mockups, mas você pode sim trabalhar isso aqui com o Define Custom Shape, tá? Então é bem legal trabalhar isso aqui, ó. Vou definir, tá vendo aqui, ó? Ele aparece para mim uma telinha, onde eu posso chegar, salvar isso aqui. Eu vou chamar de Pino Polish 1, tanto faz, tá? Pino Polish 1, beleza? Tá, tudo bem, Rafael, salvou, mas aonde que tá isso, tá? Vamos achar isso aqui? Logo aqui embaixo, nas formas, eu tenho uma ferramentinha chamada Custom Shape Tool. Então aqui, ó, tem todos os Custom Shapes que já vem com o Photoshop, são muitos. E ele salvou para mim uma categoriazinha aqui, ó, que é um novo, ó, que é o que eu acabei de criar. O Pino Polish 1. No caso ficou com 2.1, né? Ficou com 11. Mas olha só, isso daqui não é um pixel. Ele é um vetor dentro do Photoshop. Tá vendo, ó? Inclusive ele aceita cor, ele é uma forma, né, galera? Então eu posso trabalhar cores, ó. Posso trabalhar Solid Color também, se eu quiser. Posso trabalhar o que eu quiser aqui. O legal é que isso aqui veio de uma camada, de um desenho com a Pen Tool, entendem? Então eu posso usar minha Pen Tool e posteriormente criar formas personalizadas dentro do Photoshop. Então, cara, se isso tudo não é motivo ainda para você usar a Pen Tool, eu não sei mais o que é. Uma ferramenta muito poderosa, tá? Um outro exemplo aqui, eu fiz essa forma da Estátua aqui da Liberdade, ó. Vou clicar fora da Pen Tool, ó. Então quem pegar essa imagem vai pensar que não tem nada.
Mas aí, ó, eu vou armar minha seleção agora. Armada. Tá, meu Work Path. Ctrl Enter. E aí eu quero ter certeza que os pixels que eu selecionei não vão errar. Então eu vou recuar um pouquinho, lembra? Eu vou lá em Select, Modify, Contract, um pixel. Pra ele recuar um pixelzinho. E agora eu vou criar uma Layer Mask. Pronto. Tá feito. Faltou um detalhe. Faltou aqui. Então a melhor ferramenta para isso ainda é a Pen Tool. É só eu chegar aqui, ó, e ter o grandíssimo trabalho de trabalhar essas nuances. Segurei o Alt para manter a curva. Cheguei aqui, ó, Ctrl Enter. Agora eu posso fazer aquela maneira clássica, né? E pronto, e voa lá. Eu já tenho minha seleção criada, minha edição feita. Vou jogar um gradiente como de costume, só para não perder o costume, tá? Joguei, mandei ele para trás e minha seleção tá feita sem perder nada. Tá vendo, ó? A imagem não ajuda, mas com a seleção de Pen Tool, ó, você não estoura, não tem aquele efeito de silhueta ruim que a gente está acostumado a ver em seleções mais inexperientes, mais amadoras, tá? Então, dominem isso. Se você é um usuário de Photoshop, algumas coisas você tem que dominar. Seleções é uma delas, tá? Pen Tool tem nem o que dizer, uma ferramenta que anda junto com todos os softwares de design gráfico, tanto no Illustrator, quanto no Photoshop, quanto no Premiere, tem nem o que dizer. Você tem que dominar essa ferramenta, tá? Não tenho o que falar, beleza? E aí a gente vai trabalhando isso, vai jogando essas nuances, esses detalhes e vai aprimorando nosso trabalho, tá? Então com uma Pen Tool, com um bom desenho de Pen Tool, com uma boa técnica, tenho plena certeza que vocês vão longe com isso. Beleza, galera? E aí você pode salvar os seus custom shapes, você pode deixar os seus paths salvos no arquivo, tá? É bem legal isso. Você também pode usar suas formas personalizadas, você pode trocar a cor dos seus paths, você pode criar color paths, uma vez que ele está amado, e você vem aqui, ó, e coloca, por exemplo, um gradient, tá vendo, ó? E você pode fazer um blend mode, não mal feito igual o meu aqui, né, ó, mas um blend mode, ó, para fazer uma mistura de cor, e ele vai salvar para você como um fill de um path. Então, ligou a caneta, ou você pode já fazer um shape, também dá para fazer de cara, tá, ó? Ele já desenha, já em forma de shape. Não quer dizer que eu não possa criar uma seleção com ele, mas ele já faz com cor, entende? Então já é um shape. Ou o padrão Photoshop é trabalhar em path. Você deixa ligado Auto ADD Delete, que é para automaticamente a ferramenta de adicionar e de remover ponto já está funcionando aqui. Você usa o Ctrl para manipular os handles, usa o Alt para quebrar os pivôs, usa o Shift para alinhamento. Beleza? Então pratica, domina isso, tá? Na próxima aula devo dar um exercício com algumas imagens, com algumas seleções um pouco mais complexas. Vou pedir uma composição, tá? Vou começar a pedir trabalhos de Photoshop já a ver com isso. Agora eu entendo que vocês já estão muito bons em seleções. A gente já viu bastante ferramenta. Ainda faltam algumas, mas o grosso, o caldo grosso já foi, tá? As seleções de forma, a seleção inteligente, a seleção de cabelo e encerrando esse tópico de seleções, a Pen Tool, a poderosa Pen Tool. Bacana? Espero que vocês tenham gostado, pratica isso e a gente se vê na próxima aula, beleza? Tamo junto, um abraço e valeu!